Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E vamos falar mais uma vez de cinema hoje, tá? Estamos já na terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro de 2024. E hoje eu quero trazer para vocês uma coisa que eu, a princípio, não tinha muito conhecimento do que ia ser, mas acabou. Fui para o cinema sem expectativa nenhuma, sem conhecimento de nada sobre o filme, tá? E acabei me surpreendendo. Foi um filme que realmente foi muito bacana, né? Eu não tinha expectativa nenhuma sobre ele, porque eu não tinha conhecimento sobre ele. Tudo que veio acabou sendo lucro, tá? Mas do que se trata o filme? O filme é a cinebiografia do Bob Marley. Bob Marley One Love. Com um excelente ator fazendo o papel de Bob Marley, tá? Que é o Kingsley Ben-Adir, tá? Eu já estou falando logo o nome, para não esquecer o nome mais lá na frente, porque realmente esse ator, é, eu acho que ele foi o diferencial do filme. Eu acho que ele realmente conseguiu pegar bastante o espírito do Bob Marley, né? O que foi bem bacana, né? Mas para eu falar do filme aqui, né? Eu vou ter que dar spoilers, tá certo, gente? Então, se vocês não assistiram o filme ainda, deem uma paradinha aqui no vídeo, vão assistir o filme e depois voltem aqui para assistir a nossa conversa. Que a gente pode falar? Primeira coisa, né? Eu, quando fui ao cinema, eu pensei que fosse um documentário sobre o Bob Marley, né? Mas não, é um filme, né? É uma dramatização mesmo, é um filme de enredo mesmo, coisa e tal, tá? Que tá falando, entendeu? De um momento específico da vida do Bob Marley, tá? Onde ele foi muito importante para o país dele, a Jamaica, né? A gente está vendo o filme no ano de 1976. Existem dois partidos políticos que estão disputando as eleições à tapa, tá certo? Que, vamos dizer assim, eles têm gangues de rua, vamos dizer assim, entre seus membros, né? E essas gangues de rua estão promovendo os verdadeiros tiroteios, né? Verdadeiras carnificinas, né? Um país está à beira de uma guerra civil nessa época de eleições, né, no caso. E o Bob Marley decide fazer uma espécie de grande show, de grande concerto gratuito para unir todo o povo, tá? Para acabar com aquele clima de ódio, para acabar com aquele clima de violência extrema que está no país dele, né? Só que o que acontece? Ele acaba sofrendo um atentado, né? A esposa dele toma um tiro na cabeça e os dreads dela salvam ela da bala chegar até o cérebro, né? Ele também toma tiro, mas acaba não se ferindo. Um outro, vamos dizer assim, empresário dele toma 6 tiros, coisa e tal. Ele chega a fazer o show, tá? Mas eu acho que ele não consegue terminar o show, né? Porque ele ficou muito abalado com aquele atentado, né? E aí ele decide fazer toda uma, vamos dizer assim, repaginada da sua vida. Ele quer fazer um novo disco, um novo álbum, entendeu? Mas dentro de todo um espírito, de toda uma filosofia própria, né? Não dele no caso, né? Mas sim da forma, né? Como ele enxerga o mundo, da visão de mundo, né? Dele no caso, né? E do povo dele, né? E aí é que tá o grande barato do filme, gente, literalmente, né? Por quê? O que acontece? O Bob Marley, ele era um cara, né? Muita gente sabe disso, né? Ele era um cara pacifista, né? Ele era um cara que queria ver a união do mundo, né? Coisa e tal. Ele queria acabar com guerras, essa coisa toda, né? Ele tinha essa visão bem, como podemos dizer, utópica e até um certo ponto romântica de mundo, né? No caso, né? Mas tudo isso tinha uma fundamentação bem forte na religião dele, né? Na religião dele que misturava um pouco do cristianismo, né, com a religião local, né? E aí a religião é Rastafari, né? E o Deus, né, seria Jah, né, no caso, né? E eles também têm uma filosofia de que eles só usam o eu, né, no caso, porque eles não se referem eu, você, eles não usam todos os pronomes, porque eles acham que os pronomes dividem as pessoas, então eles só usam eu, essa filosofia do eu. Então eles tinham essa visão de mundo unificadora, essa visão de mundo para acabar com as guerras, essa visão de mundo de buscar uma paz e uma harmonia entre todo mundo, né? E dentro de uma forte religiosidade que ele tinha, entendeu? Vamos dizer assim, da Jamaica mesmo, tá?
que tinha lá o seu sincretismo também com o cristianismo, de uma certa forma, tá? Mas ele queria fazer um disco justamente pensando nessa visão pacifista de mundo, né? Então ele vai sair da Jamaica, né? Ele vai começar a viajar, ele vai viajar para a Europa, coisa e tal. Lá ele vai se estabelecer para poder gravar esse novo disco, né? E aí a gente vai vendo, né, como esse disco vai aparecendo, o título dele, né, que um dos músicos dele estava escutando uma trilha sonora de um filme que se chamava Êxodos, então ele deu o nome para o disco de Êxodos. Ele compôs ali na hora, junto com os músicos dele, uma música chamada Êxodos também, que seria o título, né, da música principal do álbum, né? Ele vai ter a ajuda de um guitarrista, né, americano, de um guitarrista jamaicano que tocou com o Stevie Wonder, que estava mais radicado nos Estados Unidos. E aí a gente vai vendo como ele vai construindo esse álbum dentro dessa filosofia dele, né, dentro dessa visão de mundo dele altamente religiosa, pacifista e unificadora da humanidade, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa que tem uma carga muito forte, né? Essa filosofia de vida dele tem uma carga muito forte no filme. Esse filme ele é muito trabalhado em torno disso, né? E o grande barato do filme é esse, né? Você vê que ele é um cara que, tipo assim, não tinha maldade nenhuma, um cara super zen, um cara super tranquilão. É claro que vai ter momentos do filme que ele vai explodir de raiva em algumas situações, né? Que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui quais são, né? Porque apesar das pessoas serem o mais calmas e zens possível, sempre aparece alguma coisa para estressar, né, as pessoas, né? Sempre algum contratempo, coisa e tal, né? E aí ele vai, né, fazer, ele mostra a turnê dele, né, pela Europa, né? Ele tinha a pretensão de fazer também uma turnê na África, entendeu? Que ele seria praticamente sem fins lucrativos. Aliás, ele deixava bem claro isso, que ele não tinha qualquer apego a dinheiro e bens materiais, né? Mas mesmo assim ele tinha vários confortos de um superstar, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma, apesar de tudo isso, né? Mas ele era um cara super tranquilão, super zen, coisa e tal, né? A única coisa chata do filme é que ele gostava de bater uma bolinha, né? Ele acabou machucando, né? O dedão do pé, né? Numa dividida lá com um cara lá, né? E aí ele ficou com aquela ferida no dedão do pé que não cicatrizava. E aí ele descobriu depois que essa ferida não cicatrizava porque ele tinha um câncer de pele raro, que inclusive foi o que acabou matando ele em 1981 com somente 36 anos, né? E aí é aquela coisa, né? Você ficava vendo também esse negócio da doença dele, da tristeza, coisa e tal. E ao mesmo tempo a galera da Jamaica falando: agora você pode vir aqui fazer esse show para unificar todo mundo. As pessoas, depois desse atentado, né? As pessoas perceberam que o clima de violência estava muito extremo, né? Depois do atentado que você sofreu. E aí deu uma acalmada geral. Agora a galera quer que você venha fazer o show. Num princípio ele protelou, né? Que ele ficou com medo de voltar para o país dele, obviamente. Ele não estava querendo muito saber de voltar para o país dele. Ele queria ficar mais compondo em Londres e fazendo o álbum dele, né? Mas aí quando vem a questão da doença, né? Do câncer, coisa e tal, né? A esposa dele acabou falando: é melhor você, né, voltar para casa, você voltar para suas origens, você tem muito o que fazer. E o filme termina com ele voltando, né, para Jamaica, né, fazendo esse show, né, e unificando, né, os dois líderes dos partidos ali que estavam disputando as eleições. Ele leva os dois para o palco, né, e tipo assim, tenta selar a paz entre os dois, né. E aí você vê, além do filme, né, sendo da encenação do filme, você vê também imagens, né, do verdadeiro Bob Marley fazendo show e unificando esses líderes de oposição no palco, esses líderes, né, desses dois partidos políticos que estavam disputando a presidência, né, no palco, né, no caso, né. Então é um filme muito bacana, gente. É o tal negócio. Eu, particularmente, eu não sou um cara que gosta muito de reggae. Do reggae nunca foi muito a minha praia. Mas o Bob Marley, da forma como ele foi apresentado no filme, né, ele é uma figura que, pô, você... É impossível de você não gostar de um cara desses, entendeu? Muito pelo contrário até, né? Você sai do filme
amando esse sujeito, né? Que é um cara super tranquilão, super zen, pacifista, que fazia letras de música muito inteligentes, buscando uma justiça social, uma paz mundial, entendeu? Nada de você conseguir as coisas pela violência, né, no caso, né? Ele, inclusive, quando ele volta para Jamaica, o cara que deu um tiro nele, que fez o atentado, que deu um tiro nele, vai lá pedir desculpas a ele, né? E ele fala: eu não carrego a vingança no meu coração, você tem que ter já no seu coração, entendeu? E só você pode se redimir, entendeu? Então, tipo assim, tendo já no coração, né? Já, né? Então, gente, é uma figura muito bacana, e esse ator, né, esse Kingsley Ben-Adir aí, faz um Bob Marley assim sensacional, cara. Faz um Bob Marley maravilhoso, né? O filme é produzido pela esposa da Bob Marley, pelos filhos dele, pelo Brad Pitt também, né? Tem vários produtores executivos esse filme, né? E é um filme que, sabe, perdão, ele entrou em circuito assim, meio que despercebido. Só tá no horário de 9h30 lá no Espaço Itaú de Cinema, tá? E eu achava que esse filme ele merecia uma visibilidade maior. Eu achava que as pessoas tinham que ir mais lá, entendeu? Conhecer essa figura, conhecer quem foi Bob Marley, a filosofia de vida dele, entendeu? A religiosidade dele, entendeu? Que você sente que é uma religiosidade muito sincera, sem maldade nenhuma, sem segundas intenções, né? A única intenção é buscar harmonia entre todo mundo, né? Buscar unidade entre todas as pessoas e o amor entre todas as pessoas, né? Perdão. Então, eu acho que valeu muito. Eu não sabia de todo, eu não conhecia, tá? Esse personagem, eu não conhecia. Perdão, gente, a tosse está vindo aqui. Mas eu não conheci o Bob Marley em toda essa plenitude, principalmente essa coisa religiosa dele. Tá? Eu realmente não conhecia esse contexto religioso dele. Para mim, a Rastafari era só um penteado de cabelo, eu não sabia que era uma religião. Tá? Perdão, gente. Que busca toda essa harmonia, né? E o filme também ele faz uns flashbacks, né? Ele vai e volta no passado mostrando, né, as etapas da carreira do Bob Marley quando ele era mais jovem, como ele conheceu a esposa dele, mostra a infância dele, que o pai dele era um cara branco, né, no caso, né, que não queria saber muito dele, né, mas que depois ele acaba até se reconciliando com o pai, né, o filme mostra isso também, né, ainda novinho, né, coisa e tal, né. Então eu acho que é um filme muito bacana, gente, é um filme muito interessante, né, e vale a pena vocês darem uma conferida nele. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Que eu tô torcendo demais. Vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar o meu site batataespacial tudojunto.com.br. Futuramente vamos fazer mais resenhas sobre filmes aí, se já quiser, entendeu? E Rastafari para todo mundo. Um abração, fui e até a próxima.